Oi pessoal, boa tarde! Vamos agora passar a examinar o material de complementação escolar referente à semana de 18 a 22 de maio na disciplina de História. Onde estão as atividades da área de História nesse material? Estão entre as páginas 18 e 20. Na página 18 nós temos um texto e duas atividades. Na página 19, um texto e uma atividade, e na página 20 nós temos um texto e uma atividade. Bom, quem sou eu? Eu sou a professora Ana Beatriz Souza, da Escola Municipal Átila Nunes, e tenho umas dicas importantes para vocês conseguirem fazer bem o material. Primeiro, sempre anote em seu caderno a semana da tarefa, como por exemplo a de hoje, que é a semana de 18 de maio, e o título do conteúdo. No caso específico, nosso título hoje é Independência dos Estados Unidos da América. Leia atentamente todos os textos, eles são muito importantes para a compreensão do conteúdo e para a execução das atividades. Anote as palavras mais difíceis que vocês encontrarem nesses textos, para que possa depois procurar o seu significado no dicionário e dessa forma não ter dúvidas. Fique sempre atento ao enunciado das questões e sempre responda ao que foi perguntado. Então, o que for pedido é aquilo que vocês têm que responder. Não escreva nem mais nem menos, escreva sempre na medida do que é necessário. E não esqueça nunca de registrar todas as respostas em seu caderno. Isso é muito importante para que vocês possam estudar no futuro e para que a gente tenha sempre esse material guardado. Então, tenham um ótimo trabalho e vamos começar. Na primeira página, na página 18, nós temos uma leitura individual. Mas antes disso, nós teríamos que relembrar alguns conceitos que vocês trabalharam no ano passado, lá no 7º ano. Que conceitos são esses? A noção de conquista e colonização. Então a gente teria que voltar à matéria lá do meado do ano sobre como ocorreu a conquista da América, de que forma portugueses e espanhóis conquistaram a América e para a partir desse contexto a gente conseguir entender como que aconteceu na América do Norte pelos ingleses. Bom, o que é importante a gente lembrar disso? A forma como os europeus destruíram toda a formação das civilizações aqui da América, principalmente dessa América Latina, e principalmente a partir dos três modelos do tripé, que a gente chama. O que é um tripé? São os 3 pés. A espada, que é a força militar, a cruz, que é a imposição da religião cristã, e a fome, que é o trabalho compulsório. O trabalho compulsório é a escravidão que nós aprendemos. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre como ocorreu essa conquista e essa colonização, eu indico uma página na internet para que vocês possam examinar. É essa página aí, brasilescola.com.br/História da América, Conquista América Espanhola. Se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada a esse conteúdo, podem acessar esse material, que lá vocês vão conseguir obter essas respostas e saber um pouquinho mais de como aconteceu essa conquista, principalmente essa parte da América Espanhola que talvez possa estar fugindo um pouquinho da memória. Bom, então voltando à nossa apostila, nós temos a leitura desse texto aí sobre a colonização inglesa. E aí esse texto, ele vai explicar bem fácil, de uma forma bem resumida, como é que ela aconteceu, quem fez essa colonização, em que localização ela se deu. Então, a partir daí, a gente tem também a divisão dessa América inglesa a partir principalmente da sua forma de produção. O que vocês precisam ficar atentos nesse material? Nessa primeira parte, vocês precisam ficar atentos nesse início de colonização, né? E qual foi, para poder conseguir responder essas questões. A primeira questão: qual foi a parte do território da América destinada para a Inglaterra? Então vocês teriam que procurar que região desse continente americano ficou destinado à colonização inglesa. E a segunda, como que ela foi dividida, qual a forma que os ingleses tiveram de dividir esse território para melhor colonizar. Então, a partir dessa leitura, desse texto, vocês vão conseguir responder essas 2 questões. Não precisa buscar em outro lugar. Nesse texto, vocês conseguem encontrar todas essas respostas, ok? Então, vamos passar para a próxima. Lá na página 19,
nós temos um outro texto, e é um texto para a gente refletir. E esse texto e essa atividade foram desenvolvidas pela professora Camila, lá do Colégio da Escola Municipal Orsina da Fonseca. E sobre o que fala, na verdade, esse texto 2? Fala como ocorreu a colonização das 13 colônias inglesas da América. E principalmente para que a gente possa refletir como que essa colonização foi diferente da colonização da América Espanhola e da América Portuguesa, que vocês aprenderam no ano passado. Para além disso, todo esse processo de colonização das 13 colônias inglesas da América, ela também vai ocorrer de forma diferenciada no norte e no sul dessa colônia. E a gente precisa ficar atento em como foi feita essa colonização e essas diferenças, porque isso lá na frente vai ser importante para a gente entender como que os Estados Unidos da América vai se constituir enquanto nação, enquanto país. Mas isso fica para umas conversas futuras. Agora é importante a gente entender como foi esse processo de colonização e conseguir diferenciá-lo, o processo do norte sendo diferente do processo do sul. Logo depois de ler, a gente vai fazer a questão embaixo. E principalmente a gente tem que prestar atenção em 3 pontos dessa colonização: a mão de obra, o mercado a que se destinava a produção e o tipo de propriedade que existia. Então a gente vai voltar no texto e vai olhar procurando exatamente essas características para colônias do norte e para as colônias do sul. Então, voltaremos ao texto e procuramos mão de obra utilizada nas colônias do norte e respondemos no quadrinho no espaço. Mão de obra utilizada nas colônias do sul, mesma coisa. Qual mercado se destinava à produção das colônias do norte? Qual mercado se destinava à produção das colônias do sul? E para finalizar, qual tipo de propriedade existia nas colônias do norte e qual tipo de propriedade existia nas colônias do sul? Não esqueça que a gente tem que responder essas questões no caderno. Então vale a pena copiar esse quadrinho do jeito que ele está aqui no material, para que fique mais fácil de visualizar e encontrar quando for necessário estudar esse conteúdo, ok? E aí nós vamos para a última página. A última página nós temos um texto, que é o texto 3, e uma imagem, um mapa, que na verdade ele resume para a gente exatamente os principais pontos da colonização inglesa na América e todas essas colônias que foram feitas, além do local, que já serve como uma boa resposta para a primeira questão. Bom, esse texto 3, ele vai falar como que a Inglaterra usou a colonização na América, de que forma ela fez. E também é interessante a gente pensar nas diferenças entre a colonização inglesa na América do Norte e, por exemplo, a colonização portuguesa aqui no Brasil. Quando a gente consegue perceber isso, a gente consegue entender todas as diferenças e a forma como ocorreu a Constituição, a forma como os Estados Unidos da América se constituiu mais tarde como um país. E aí, qual é a grande proposta de atividade para vocês, que é bem interessante? É a gente pesquisar como que hoje os Estados Unidos se constituem como um país. A gente pode pensar em como é a economia norte-americana, a estrutura política deles, ou seja, a forma de governo, como que ele ocorre, e a cultura. O que eles produzem muito lá e que é vendido praticamente para o mundo inteiro, que nós reconhecemos. Quais são as principais imagens, as principais músicas, os principais artistas, que quando a gente fala dele, a gente sabe que ele é pertencente aos Estados Unidos. Então, por aí. Uma outra coisa que a gente pode também, e aí serve de dica, procurar para poder elaborar essa pesquisa, é procurar nos jornais e nas revistas da atualidade. Se a gente procurar sobre os Estados Unidos hoje, em qualquer jornal de grande circulação, e aí a gente pode sim utilizar a internet para isso, vocês com certeza vão encontrar bastante material. E esse material vai servir para vocês escreverem um bom texto sobre essa situação e como são os Estados Unidos da América hoje, ok? Então são essas as atividades, são atividades muito tranquilas que vocês conseguem fazer de uma forma muito, muito fácil.
Lembrando que todas essas atividades elas devem ser feitas no caderno. E para finalizar, nós temos um mapa mental sobre a colonização inglesa na América, as etapas da colonização, as diferenças entre as colônias do norte e do sul e quem é que veio, na verdade, para essa colônia. Então, vale a pena a gente olhar esse material e principalmente tentar pensar em como que a gente elabora mapas mentais das tarefas de história. E aí a dica serve para todas as outras disciplinas também. O que é um mapa mental? É um resumo de forma muito mais fácil da gente identificar, pode ser em cores diferentes, pode ser com desenhos, e a partir desse resumo a gente consegue visualizar muito mais facilmente toda a matéria. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem bem, fiquem em casa, isso é muito importante, e até a próxima semana. Um abraço!